Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta mais uma vez com pérolas para a vida diária. E você que não sabe o significado dessa palavra pérolas para a vida diária, queridos, não é nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor, que é uma pérola preciosa para nossas vidas, a qual nós ouvimos, nós nos alimentamos da palavra do Senhor e guardamos ela dentro do nosso coração como algo muito precioso que nós encontramos. Então nós guardamos dentro de nós para que nós venhamos a cada dia aprendermos com a palavra do Senhor. Queridos, é uma satisfação muito grande estar aqui nessa noite gravando mais esse vídeo para nossas vidas. E a palavra do Senhor Jesus está revelada em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31, onde vai falar assim: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, do céu nessa noite, para o teu coração. Diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. É uma passagem, na verdade, muito conhecida, que muitos conhecem essa passagem e muitos também não conhecem essa passagem. Mas nós sabemos que, na época do rei Saul, queridos, quando Saul reinava, diz a palavra do Senhor que houve uma batalha ferronha entre o vale de Socó e o vale de Azeca. E Saul estava com todos os seus homens, estavam no vale de Elá, lutando nessa peleja, porque o gigante filisteu, um homem grande, diz a palavra do Senhor, que de grande estatura, amedrontava o povo de Israel. E os 3 filhos de Jessé, que era irmão de Davi, os 3 filhos mais velhos estavam nessa guerra, nessa batalha, junto com o rei Saul. E o pai, Jessé, estava preocupado com os filhos que estavam lá na guerra com o rei e preocupado com o andamento dessa batalha que estava se dando ali no vale de Elá. Então ele chama Davi, que estava pastoreando as suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas lá no pasto. Jessé manda chamar Davi, dá alguns queijos para Davi, dá umas incumbências para Davi e manda que Davi descesse até o vale de Elá, onde estava sendo travada aquela batalha. E diz a palavra de Deus que Davi era um jovem obediente ao seu pai. E Davi pega ali tudo aquilo que seu pai incumbiu ele de fazer e de levar até os irmãos deles ali no vale onde estava a guerra. E diz que Saul prontamente vai. E Davi então diz que desce, chegando lá no vale, ele escuta, ele ouve o gigante filisteu afrontando o povo de Israel, dizendo que se não tinha um homem para lutar com ele, porque já fazia 40 dias que estava tendo aquela batalha naquele campo de Elá. Havia 40 dias o gigante filisteu afrontando o povo de Israel. E eu já quero abrir um parênteses aqui diante desse texto, dizer para você que não importa quantos dias você está na peleja, quantos meses você está pelejando ou quantos anos você está pelejando. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você que tem enfrentado os gigantes da sua vida, do dia a dia, os gigantes que estão assolando a tua vida há dias, há meses, há anos, eu quero te dizer, querido, através dessa palavra, que tem solução para o teu problema, tem solução para o meu problema. Porque quando Davi ele chega lá, e ele ouve aquele homem afrontando o povo de Deus, ele diz assim: nossa, mas quem é esse filisteu incircunciso que afronta o povo de Israel? Queridos, e o interessante é que Davi, ele não tinha experiência de lutar com aquelas armaduras que os gigantes Golias lutava, que seus irmãos lutavam, que o rei Saul lutava, com espada, com escudo, com lança. Davi, ele não tinha esse hábito, ele não tinha esse costume, mas uma coisa que Davi tinha, queridos, e que nós devemos ter no dia de hoje,
é fé e confiança no Deus vivo, no Deus que pode resolver todos os nossos problemas, que pode jogar todos esses gigantes filisteus que tem afrontado a nossa vida todos os dias, seja esse gigante na área da saúde, na vida familiar, seja esse gigante na porta de emprego que está fechada, que você está enfrentando, seja esse gigante na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, seja esse gigante na vida financeira que você está enfrentando, ou seja esse gigante, querido, nesse problema mundial que nós estamos enfrentando, que é esse Covid-19. Saiba, querido, que nós temos um Deus que peleja por nós. Se nós usarmos essas armas que Davi usou, que é a fé, nós também vamos conseguir vencer todos esses problemas que têm assolado as nossas vidas. E diz a palavra do Senhor aqui, que o texto que nós ouvimos, que eu li para os irmãos no começo. Davi disse a Saul: não desfaleça o vosso coração. E eu quero fazer minhas essas palavras de Davi nessa noite, através dessa palavra. Não desfaleça o teu coração. Você que está ouvindo esse vídeo aí nessa noite, não desfaleça o teu coração, não perda tuas forças, porque o nosso Deus, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. O interessante é que Davi diz assim, ó: saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Queridos, que você também saiba através dessa mensagem, desse vídeo gravado, que o Senhor salva, que o Senhor, querido, Ele te preserva no momento de dificuldade, assim como Ele fez com o povo de Israel. Ele te liberta desse problema, Ele te liberta desse problema, talvez que você está aí espiritual, que você não consegue se levantar. Talvez o teu problema é financeiro, é a porta de emprego que está fechada, mas o nosso Deus é o que te preserva, que me preserva, que poupa a minha vida e poupa a tua vida e nos dá vitória. E diz a palavra do Saul que ele se dispôs, a palavra de Deus que ele se dispôs. Davi, ele se dispôs, ele se apresenta ao rei e diz assim: olha, não desfaleça o coração de ninguém, porque eu, Davi, teu servo, vai lutar contra o filisteu. E o interessante é que no versículo 38, Davi diz assim, Saul diz assim, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha, queridos, Davi, ele não tinha esse costume, esse hábito de usar essas armaduras, mas o hábito que Davi tinha, o costume que Davi tinha, era de colocar a sua confiança, a sua fé em Deus, a sua crença, como ele colocou. Ele disse assim: olha, eu não sei andar com isso, eu vou diante desse filisteu, desse incircunciso, diante do Deus vivo, eu vou no nome de Jesus, no nome de Deus dos exércitos que criou os céus e a terra. Eu não vou, ele vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ele em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Querido, naquela hora, Davi, ele usou a fé dele, ele usou, querido, a confiança dele. E sabe qual é a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite? Através, querido, desta palavra, é que nós venhamos colocar a nossa confiança, é que nós venhamos colocar e depositar a nossa fé em Deus, assim como Davi, querido, depositou a sua fé, a sua confiança em Deus. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho do meu problema, não importa o tamanho da dificuldade que tem se materializado na nossa frente como um gigante filisteu, porque diz a palavra que aquele homem era diferenciado dos demais. Ele tinha quase 3 metros de altura, era um homem grande, e quando ele colocava todo aquele aparato de guerra, todas as suas armaduras, ele ficava ainda um homem maior ainda, e todos temiam, tinham medo. Mas quando Davi chega, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção de Deus que faz a diferença, ele diz assim: olha, tu vem a mim com espada e com lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor, Deus dos exércitos de Israel. E através desse nome, querido, Deus, ele nos dá a vitória. Deus, querido, ele se levanta e ele se coloca na nossa frente como um escudo, porque Davi, ele não precisou de usar nenhum daqueles aparatos de guerra. O próprio Deus
foi o escudo dele, ele somente usou a arma da fé. E eu te convido nessa noite também, queridos, a usar a tua fé, a colocar em prática a tua fé, porque nada, querido, pode frustrar os planos de Deus que Ele tem para mim e para a tua vida. Então fique com essa palavra no teu coração e que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, possa, querido, te dar revelação dessa palavra. Amém?